Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 3 do livro do Êxodo. A história começa com Moisés, né? Ele tá lá, tranquilo, pastoreando o rebanho do sogro, Jetro. Isso perto de Horebe, a famosa montanha de Deus. E aí, de repente, ele vê uma coisa bem estranha. Uma sarça pegando fogo. Normal, né? Só que não. A sarça queimava, queimava, mas assim, não virava cinza, não era consumida. Aquilo, claro, deixou ele muito curioso, ele pensou, preciso ver isso de perto. Ok, vamos desvendar isso. Exato. E é nesse momento, quando ele se aproxima, que tudo muda. O divino entra em cena. Uma voz sai do meio da sarça. O texto diz, Deus ou anjo do Senhor. E chama, Moisés, Moisés! E a primeira instrução é forte. Tira as sandálias. Por quê? Porque aquele chão era, naquele momento, terra santa. É um marcador, né? De um espaço sagrado. Exige uma postura diferente, de reverência. Totalmente. E a voz continua se identificando. Eu sou o Deus de teu pai, diz ela. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. A reação de Moisés. Intensa. Ele esconde o rosto na hora. Com medo. Sim, um medo profundo. Era uma crença comum, sabe? Que ver a Deus diretamente seria demais para um ser humano. Uma santidade avassaladora. Faz sentido. O fascinante aqui é a forma como Deus se apresenta. Ele não chega falando do poder cósmico, nada disso. Ele se conecta com a história de Moisés, com os antepassados. E logo depois mostra a empatia, diz, eu vi a opressão do meu povo, ouvi o clamor deles, conheço os sofrimentos. É um Deus que está, assim, muito atento à condição humana. E essa atenção leva a um plano concreto, né? Deus não só observa, ele age. Ele diz, desci para livrar meu povo. Tirar eles do Egito e levar para uma terra boa, espaçosa, a famosa terra que manda leite e mel. Ele até lista os povos que já estavam lá, cananeus, hititas e tudo mais. E aí vem a ordem direta para Moisés. Vá, pois, agora, bem direto. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo. Imagina ouvir isso. A resposta de Moisés é quase imediata e muito humana, eu acho. Ele solta um quem sou eu? Quem sou eu para ir ao faraó, para tirar os israelitas do Egito? Dá para sentir a inadequação dele, né? Totalmente. É uma reação muito compreensível diante de uma tarefa, vamos combinar, gigantesca. Ele olha para si e se vê pequeno. E a resposta de Deus é o ponto-chave aqui. Não é um você consegue, Moisés. Não foca nas qualidades dele. A resposta é eu estarei com você. Simples, poderoso. A garantia não é a capacidade humana, é a presença divina. E ainda dá um sinal mais para o futuro. Quando você tirar o povo de lá, vocês vão me adorar nesta montanha. A capacitação vem de Deus, não do homem isolado. Mas Moisés ainda tem dúvidas práticas. Ele pensa lá na frente, nos israelitas. Tá, mas e se eles me perguntarem? Qual é o nome dele? O que eu digo? É uma pergunta crucial, e é aqui que fica realmente interessante, essa questão da identidade divina. H-I-H-V-W, o nome sagrado. Deus reforça que esse é o nome dele para sempre, o Deus dos pais, Abraão, Isaque, Jacó. Se conectarmos isso ao quadro geral, esse nome Eu Sou não é só um rótulo, né? É sobre a própria natureza de Deus, autoexistente, sempre presente, agindo. É a garantia de que ele é confiável. É menos definição, mais certeza de presença de ação. Faz sentido, muito sentido. É profundo. E depois dessa revelação toda, vêm as instruções mais, digamos, pé no chão. Moisés tem que ir aos anciãos de Israel, contar tudo, a promessa de libertação, e depois ele e os anciãos devem ir ao faraó, pedir permissão para viajar 3 dias no deserto. O motivo? Oferecer sacrifícios. Parece uma desculpa diplomática, talvez. É uma abordagem inicial, né? Mas o interessante é que Deus já avisa Moisés que não vai ser fácil assim. Ele diz na lata, eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser, ele continua, que uma mão poderosa o force. Isso levanta uma questão importante sobre a soberania de Deus e a teimosia humana, né? O faraó vai resistir, e Deus já adianta que vai precisar agir com maravilhas, com poder, para quebrar essa resistência.
O cenário está montado para o conflito. E para fechar essa conversa intensa, tem uma promessa final que é bem prática, quase chocante. Deus garante que os israelitas não vão sair do Egito de mãos abanando. Não mesmo. Ele vai fazer os egípcios simpatizarem com eles na hora da saída. E a instrução é clara. As mulheres israelitas devem pedir joias de prata, ouro, roupas às vizinhas egípcias. O texto termina dizendo que, assim, eles vão despojar os egípcios. É quase uma indenização pelo tempo de escravidão, uma virada econômica. Uau, quanta coisa nesse encontro, hein? Desde a sarça até essa promessa final. Então, o que tudo isso significa? É muita informação densa, de fato. Mas talvez uma reflexão que fica é essa tensão constante que a gente vê em Moisés. De um lado, a fragilidade humana, a hesitação, aquele quem sou eu, mesmo depois de uma experiência divina tão forte. E do outro lado, a resposta de Deus, que não ignora a dificuldade, mas foca na sua própria presença. Eu estarei com você. Então fica a pergunta para a gente pensar, né? Como essa consciência da presença divina, ou a falta dela, pode influenciar a disposição de alguém para encarar tarefas que parecem assim impossíveis? Deixo essa questão no ar.